Quando a gente imagina uma prisão de segurança máxima, a imagem clássica que surge é meio inconfundível, né? Uhum, sim. Muros gigantes de concreto. Exato, muros altíssimos, camadas e mais camadas de arame farpado, guardas armados para todo lado e, claro, aquela enorme torre de observação central. A linha que divide quem está preso e quem vigia é cristalina. É bem definida. Mas e quando essa prisão é um aglomerado urbano, com dezenas de milhares de habitantes e, tipo, não existe um único muro de concreto visível no horizonte? Essa é a grande questão. Então, vamos desempacocar isso. A nossa imersão de hoje entra de cabeça num estudo acadêmico super recente, agora de 2025, conduzido pela pesquisadora Júlia Quirino. Um trabalho excelente, por sinal. Nossa, muito! A pesquisa foca na atuação do Comando Vermelho dentro do Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e a nossa missão aqui é basicamente jogar por terra aquela visão defasada e até meio romantizada de como o crime organizado controla um território. Exatamente. A gente precisa introduzir esse conceito que a pesquisa traz, que é o panóptico criminal. E se conectarmos isso ao quadro geral das megacidades, compreender essa estrutura é urgente para quem está ouvindo a gente. Não é só uma questão local. Não, de jeito nenhum. O Complexo do Salgueiro não é só um bairro periférico qualquer. A gente está falando de uma área estratégica, colada ali na Baía de Guanabara, cortada por rodovia federal. Engloba 8 bairros e abriga mais ou menos 80 mil habitantes. É o tamanho de muita cidade por aí. Sim. E governar uma população desse tamanho, sustentar uma economia paralela e ainda manter as forças do Estado longe, isso exige uma arquitetura de gestão infinitamente mais complexa do que simplesmente ter homens exibindo armas na esquina. Com certeza. A força bruta sozinha não sustenta esse tipo de domínio a longo prazo, né? E ignorar os detalhes operacionais dessa máquina invisível é meio que tapar os olhos para a realidade de milhões de cidadãos. É verdade. Milhões que acordam todos os dias presos nesse fogo cruzado constante. Então, para a gente entender o tamanho do choque que essa nova pesquisa traz, acho que a gente precisa estabelecer o cenário anterior primeiro. Como é que as coisas funcionavam na teoria clássica? Bom, a literatura sociológica clássica sempre bateu muito na tecla da governança criminal, né? Isso. Aquele sistema onde os grupos agiam quase como uma prefeitura paralela. O modelo clássico era super ancorado no que a gente chama de assistencialismo. Por décadas, estudiosos documentaram aquela dinâmica onde o grupo armado supria as falhas do Estado. Distribuindo cesta básica, organizando festa de Dia das Crianças. Exato. Pagavam remédio na emergência, mediavam briga de vizinho, tinha toda uma estrutura de apoio. Aquela velha figura do Robin Hood marginal. Perfeito, Robin Hood. Rolava um contrato social não escrito, né? O grupo criminoso conserta o encanamento, garante que não vai ter assalto na rua e, em troca, eles cobram silêncio. E a lealdade. O objetivo final era construir uma base de apoio popular tão forte que a própria vizinhança virava um escudo contra a polícia. Tá, mas aí entra a pesquisa da Júlia Quirino e mostra que, no cenário atual do Salgueiro, essa ilusão de cooperação comunitária simplesmente ruiu. Ruiu completamente. E o dado mais revelador que ela traz surgiu quando analisaram o comportamento da facção durante a pandemia de Covid-19. Nossa, essa parte me deixou chocada. É surreal. Porque, seguindo a cartilha antiga do assistencialismo, a gente esperaria o quê? Que eles fossem organizar esquema de saúde, distribuir máscara, proteger os idosos. Exatamente. Era a oportunidade de ouro para solidificar a devoção da população. Serem os salvadores enquanto o poder público estava ali patinando. Mas não foi isso que aconteceu. Foi o oposto absoluto. Em vez de apoio, rolou um boicote ativo. O Comando Vermelho lá no Salgueiro dificultou a entrada de médicos. Caramba! Dificultou a entrada de agentes de saúde e até impôs barreiras que complicaram a saída de moradores doentes que precisavam de socorro fora dali. Mas espera, isso parece completamente irracional, sabe? Por que queimar um capital político tão valioso numa crise dessas? Bloquear atendimento médico só gera revolta. Gera revolta se você ainda depende do afeto da comunidade. E é aí que a mudança de modelo faz sentido. A pesquisa categoriza essa nova fase como uma governança neoliberal criminal. Neoliberal criminal, uma combinação pesada. Muito.
O foco primário simplesmente deixou de ser a busca por legitimidade social e passou a ser o lucro extrativista puro. Entendi. Porque assistencialismo custa dinheiro e não dá retorno direto, né? Exato. Mas aí entra uma questão. O termo neoliberal costuma ser usado para falar de redução do Estado e livre mercado. Sim, por isso eu achei estranho no começo. Aplicar isso a um grupo armado que opera monopólios na base da força só é contraintuitivo. A gente está falando de mercantilização das necessidades básicas. Mercantilização absoluta da vida local. A pessoa ali deixa de ser um protegido da comunidade e vira estritamente um consumidor cativo. Um cliente forçado. Isso. O Comando Vermelho no Salgueiro monopolizou toda a infraestrutura básica. Eles cortam os cabos das operadoras normais para forçar um morador a assinar a internet deles. E a distribuição de gás também, né? Sim, gás de cozinha, exclusivo deles, taxas de proteção para o comércio, controle total do transporte alternativo, tipo vans e mototáxis. Ou seja, o afeto virou obsoleto. A prioridade agora é transformar o cotidiano inteiro em receita comercial. Centavo por centavo. Tá, mas aí a gente esbarra num problema lógico enorme. Se a troca de favores acabou e a relação agora é só de exploração financeira pura, como é que eles mantêm 80 mil pessoas consumindo serviços à força? Com preços tabelados ainda por cima. Pois é. Sem qualidade caro e sem rolar uma insurreição. O medo puro da arma tem um limite. A pessoa uma hora explode. E é exatamente para responder a isso que entra aquela ideia assustadora do panóptico criminal. Finalmente chegamos nele. Para destrinchar esse conceito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para a Inglaterra do século XVIII. Jeremy Bentham. Isso mesmo. O filósofo Jeremy Bentham projetou uma prisão idealizada que ele chamou de panóptico. Mais tarde, Michel Foucault pegou esse modelo para explicar como funciona o controle social moderno. A genialidade, meio sombria, do projeto do Bentham era aquele edifício circular, certo? Certo. Um prédio circular, as celas ficavam todas nas bordas e eram retroiluminadas. E bem no meio, no centro exato, ficava uma torre de vigilância altíssima com janelas escuras. Ou seja, o prisioneiro sabe que a torre está lá, grandona no meio, mas por causa do jogo de luz e sombra, ele nunca consegue ver se tem um guarda lá dentro olhando para ele. Exatamente. Essa assimetria de visão gera uma incerteza enlouquecedora. Como o indivíduo nunca sabe o momento exato em que está sendo vigiado, ele acaba assumindo que está sendo vigiado o tempo todo. Ele internaliza a vigilância. Sim, ele mesmo começa a reprimir o próprio comportamento. O poder físico do guarda vira meio que desnecessário na maior parte do tempo. A disciplina fica automática. Psicológica pura. E o mais bizarro é que o Comando Vermelho conseguiu adaptar essa teoria arquitetônica lá do século XVIII para as ruas e becos do Salgueiro em pleno 2025. Só que aí eu te pergunto, a geografia de uma favela gigante, cheia de declive, ramificação, área de mata, não tem como você erguer uma torre central ali no meio. Não tem. Então, como é que é viável instalar uma vigilância contínua num território tão fragmentado e orgânico? Eles substituíram a torre de tijolo por tecnologia barata e fator humano. A pesquisa detalha uma instalação massiva de câmeras de segurança comerciais, dessas comuns. Aquelas de poste. Isso, nos postes de luz. Cobre todos os cruzamentos, vielas estratégicas e acessos, e essas imagens alimentam circuitos clandestinos que são monitorados pelo celular. Nossa, um Big Brother marginal. Total. E aí você combina essas câmeras com a presença dos olheiros e dos radinhos. Ah, os jovens que ficam com o rádio na mão narrando o movimento. Exato. Ficam estrategicamente posicionados nas lajes e esquinas, narrando todo o fluxo da rua. Isso cria um tecido de monitoramento que é quase imbatível. É tipo a pulverização daquela torre central do Bentham. E o estudo menciona que esse sistema, por si só, já planta uma semente gigante de desconfiança na própria população. Sem dúvida. Porque você começa a ter medo de que o próprio vizinho seja o informante, né? Isso cria um isolamento e cumpre perfeitamente a teoria do Foucault, porque a correção fica tão presente que não precisa nem de ameaça verbal. Só o fato de você caminhar na rua já gera um autopoliciamento instantâneo. Loucura. Mas essa arquitetura invisível, ela precisa ser sentida no mundo real de alguma forma, né? Tem que ter um peso físico. E é aqui que a paisagem urbana muda drasticamente. Assim?
O controle sobre os corpos não opera só na imagem da câmera, opera na limitação física do ir e vir. Regras rígidas que são estampadas nos muros, pichadas nas faixas. O estudo aponta umas normativas de trânsito que, olha, para quem olha de fora são absolutamente surreais. Sim, e afetam todo mundo. Morador antigo, entregador, motorista de aplicativo. Qualquer veículo que entra no perímetro do complexo tem um protocolo estrito a seguir. Pisca-alerta acionado, obrigatoriamente, luz do teto ligada. Vidros totalmente abaixados. Isso. E as mãos do motorista têm que estar sempre visíveis no volante. Se você está de moto, não pode usar capacete de jeito nenhum. Nem pensar em tirar o celular do bolso para tirar foto ou filmar, senão a punição é severa. E aí a gente chega no elemento que eu achei o mais fascinante de todos: as barricadas. A literatura cita desde móvel velho, sofá, até entulho e pneu espalhado pela rua. É a marca registrada. Só que, lendo os relatos da pesquisa, fica muito evidente que essas barreiras são estruturalmente fracas. Um pneu velho solto no chão não segura um blindado da polícia militar vindo a milhão. De jeito nenhum. Nem segura um ataque coordenado de uma facção rival. Então, qual é o sentido de ter isso lá? Essa constatação é fundamental. Se a gente analisar essas barricadas móveis com a cabeça de um militar pensando em defesa de perímetro, elas beiram a inutilidade. Elas não servem para repelir força letal. A verdadeira função delas está em outra esfera teórica, que o estudo chama de biopolítica. Tá, a gente precisa contextualizar esse termo, porque biopolítica aparece bastante lá. A gente está falando do controle minucioso do modo de vida das pessoas, né? A regulação biológica do cotidiano. De forma bem objetiva é isso. A biopolítica lida com as tecnologias de poder usadas para administrar a vida da população. Como os corpos se movem, em qual velocidade, por onde podem passar e sob quais condições. Uhum. Então aquela barricada frágil no meio da rua cumpre o papel de impor uma quebra no ritmo espacial. Tem um jargão que eles repetem a exaustão lá dentro. O tal do passa nada e nem pode. Psicológico brutal. Exato. Um pedágio psicológico. Imagina a cena. Eu tava pensando nisso. Imagina um morador comum. O cara volta exausto depois de horas num transporte público lotado, ou tá dirigindo o carro voltando do trabalho. Trabalhou o dia inteiro. Aí ele chega na rua de casa e dá de cara com um tronco ou uns pneus empilhados. Ele é obrigado a frear o carro, desligar, sair do veículo, caminhar até aquele obstáculo, arrastar com a própria mão para liberar a pista. E não acaba aí. Não. Aí ele volta pro carro, passa pelo trecho, desce de novo e tem que colocar a barricada exatamente no mesmo lugar onde estava. E tudo isso sabendo que está sendo filmado pelas câmeras e observado pelos jovens armados nas lajes. Nossa, esse desgaste mecânico imposto todo dia materializa uma subjugação psicológica absurda. O pneu velho vira um monumento ao poder dos caras. Uma coreografia forçada de rendição. E ao executar essa tarefa braçal, repetidas vezes, o morador assina um recibo de sujeição às regras. Ele confirma com o próprio suor que o território não é público, é propriedade privada do tráfico. É a efetivação diária da visibilidade do panóptico que a gente estava falando. E para sustentar essa máquina burocrática absurda de catracas invisíveis, câmeras, controle de venda de gás, precisa de um modelo de administração pesadíssimo, né? Ah, sem dúvida. O Comando Vermelho não funciona ali como uma gangue amadora ou um bando disperso. A pesquisa chama a estrutura lá no Salgueiro de AFIRMA. Afirma. E a analogia com o ambiente corporativo chega a doer de tão precisa. Tem uma cadeia de comando hiper-hierarquizada. No topo, fica a figura do dono geral, Que, segundo o documento, governa a região remotamente há mais de 30 anos. 30 anos de controle remoto, e abaixo dele, o organograma desdobra nos donos regionais, nos frentes, nos gerentes. Até chegar na base operacional. Isso, onde estão os soldados, os vapores, fogueteiros e os olheiros. E cada pecinha dessa engrenagem tem meta financeira e responsabilidade operacional com métrica rígida. Sabe o que me chama a atenção aí? O contraste histórico. É gritante. O Comando Vermelho foi fundado lá nos anos 70, nos presídios da ditadura, como a Ilha Grande, e o estatuto original carregava aquele lema: paz, justiça e liberdade. Exato. Tinha toda uma retórica influenciada por presos políticos, focada na solidariedade contra o sistema. Mas lendo os depoimentos recolhidos agora na pesquisa,
depoimentos de ex-integrantes como o Bruno e a Bruna, você percebe que a ideologia evaporou, sumiu. A ideologia foi engolida por um utilitarismo letal. Os relatos mostram que trabalhar na firma significa viver sob estresse extremo e desconfiança crônica. Eles falam muito sobre o medo dos golpes de Estado internos, né? Sim, companheiros da mesma facção tentando sabotar ou assassinar os próprios parceiros para subir na hierarquia e assumir as bocas de fumo. É um ambiente corporativo tóxico, elevado à milésima potência, com punição de morte. E qualquer infração, seja um atraso no repasse do dinheiro do gás ou uma falha de atenção do radinho, vai para o Tribunal do Tráfico. Que é onde a crueldade atinge o ápice. Os relatos sobre as sentenças desse tribunal são, assim, perturbadores. O Salgueiro é margeado por uma área imensa de manguezal, certo? Certo. Muita lama, maré. E esses manguezais viraram cemitérios clandestinos. A ocultação dos cadáveres lá é perfeita, porque os corpos desaparecem na lama espessa e são devorados pelos jacarés que vivem ali. Nossa, é muito inescrupuloso. A violência aplicada contra os próprios funcionários da facção é brutal. E por que eles fazem isso? Para erradicar qualquer falha no faturamento da tal governança neoliberal e evitar vazamento de informação. A vida da base se torna completamente descartável. E o medo de virar comida de jacaré é o que faz o cara cumprir a meta de venda e nunca dormir no rádio. Esse terror garante a produtividade da firma. Aqui a gente chega num ponto que eu acho crucial a gente tentar entender. Montando esse quebra-cabeça todo, olha só, as condições de trabalho lá dentro são super letais. Letalidade altíssima. O risco de ser traído pelo colega é enorme. O castigo para um erro é morrer no mangue. E a comunidade nem olha mais para eles como o Robin Hood bonzinho da cesta básica. Porque não tem mais assistencialismo. Exato. Então, porque a máquina não para por falta de funcionário. O que atrai tanto jovem para se lançar num moedor de carne desses? É uma combinação de fatores. Primeiro, claro, tem o vácuo absoluto do Estado. A falta de alternativa de emprego, educação, ascensão social. Sim, o básico que falta, né? Mas num sistema de vigilância tão opressivo, entrar para o grupo armado dá ao jovem uma sensação temporária de que ele é invulnerável, que ele passou de vigiado para vigia. Ele vira parte da torre. Exato. Mas o grande imã mesmo, o elemento magnético que o estudo documenta com força, é a narcocultura. Ah, a narcocultura. A ostentação visual e rítmica que promete poder para ontem. A narcocultura entrega um pacote de identidade que política pública nenhuma consegue bater na mesma velocidade. O texto destaca o uso daquelas correntes de ouro super grossas, roupas de grife gringa cara e a influência gigantesca do funk, né? Muito forte. Letras que exaltam a tropa do G8, que louvam os esquadrões locais. Tem a exaltação dos carros bicho também. Os carros bicho, isso. Aqueles jipes e caminhonetes de luxo roubadas que a facção usa para patrulhar. O jovem vê aquele desfile de fuzil, roupa camuflada. É um espetáculo de autoridade muito sedutor. É a instrumentalização da estética militar misturada com cultura pop. O adolescente bota a roupa de grife, segura uma arma e sente que deixou de ser invisível para o mundo. Ele passa a ser o dono do mundo, pelo menos ali na rua dele. Mas a pesquisa traz outro fator para essa equação do recrutamento, que é a própria postura do Estado. Porque assim, racionalmente, a gente pensaria que uma polícia militar fortemente armada iria inibir a entrada desses jovens num crime, né? Pelo risco real de morrer. Racionalmente, sim. Mas a lógica inibidora afunda quando a polícia adota uma tática de guerra generalizada contra o território inteiro. E o estudo cita estatísticas pesadíssimas sobre o 7º Batalhão da Polícia Militar, lá de São Gonçalo. É um dado alarmante. Esse batalhão tem o histórico recorrente de ser a unidade mais letal de todo o estado do Rio de Janeiro. Caramba, de todo o estado? Sim. E as operações lá são caracterizadas por incursões com veículos blindados, aquele volume insano de tiros e um índice de letalidade altíssimo, que muitas vezes não distingue quem é do crime e quem é morador indo trabalhar. Ou seja, o Estado não entra lá construindo creche, pavimentando rua ou dando curso profissionalizante. Não. A presença do Estado é sentida basicamente através da letalidade e da invasão pontual e truculenta. E o efeito em cascata disso é terrível. Porque se não tem confiança nenhuma na polícia, que também é acusada de violência e abuso,
A juventude periférica passa a enxergar o crime organizado como o único mecanismo de revide. Pegar em armas vira uma proteção distorcida contra o invasor de fora. E ainda te dá status lá dentro. A letalidade policial, no fim das contas, não enfraquece a facção. Ela serve de combustível para o alistamento. Ela justifica a militarização constante daquelas ruas. Gente, a população fica completamente imprensada. De um lado, a polícia entrando a tiros de vez em quando, do outro, o panóptico criminal ditando sua internet, seu gás, a hora que você passa e te punindo em tempo real. É o que a gente chama de encurralamento biopolítico agudo. A pesquisa expõe bem a falência desse modelo de segurança focado só no tiroteio, sabe? O Estado precisa entender a gestão econômica e a rede de inteligência que o crime montou. Com certeza. Bom, recapitulando tudo isso, para a gente amarrar nossa análise, a grande virada de chave do estudo é que a governança criminal fofinha, baseada na caridade e no afeto da comunidade, morreu no Complexo do Salgueiro. Deu lugar à governança neoliberal criminal. Lucro e poder extraídos através de monopólios de serviços. E tudo isso é mantido rodando pela mecânica constante do panóptico criminal. Redes eletrônicas de vigilância e barricadas de humilhação biopolítica. Onde o controle se dá por um terror onipresente. Qualquer movimento seu pode estar sendo monitorado. E eu acho que a grande importância da gente dissecar isso aqui, para quem acompanha a gente, é parar de olhar para a favela achando que o crime ali é um bando de garoto desorganizado atirando para o alto. Tem um sistema administrativo e geográfico altamente sofisticado rodando a poucos quilômetros dos nossos shoppings e centros financeiros. Reconhecer a complexidade do mecanismo é o primeiro passo para qualquer debate real sobre a recuperação de direitos civis nessas áreas. Exatamente. Agora, para a gente encerrar, eu queria propor uma reflexão final que extrapola os dados da pesquisa, mas que mexe com todo mundo. Vamos lá. A gente viu as metodologias de vigilância que o Comando Vermelho usa. Câmeras integradas, controle de movimento, pedágios comportamentais, coleta de dados para punir em tempo real. Uma infraestrutura de monitoramento contínuo. Então, quando a gente muda a escala, isso não soa super familiar? Ah, familiar como? Pensando globalmente, qual é a fronteira teórica entre esse controle bruto do panóptico criminal nas vielas de São Gonçalo e as políticas de rastreamento preditivo, reconhecimento facial onipresente e coleta irrestrita de dados que governos e grandes empresas de tecnologia estão empurrando hoje? Nossa, verdade. Tudo sobre a bandeira linda das cidades inteligentes. Isso. As chamadas cidades inteligentes. A vigilância evoluiu tanto que nem precisa de arame farpado. Mas se as torres de observação de hoje estão na nuvem, mapeando cada clique e cada passo que a gente dá na rua asfaltada e bem iluminada da metrópole legalizada, será que a gente não está construindo o nosso próprio panóptico, só que mais limpo e com o nosso consentimento nos termos de uso? Fica aí a reflexão para quem está ouvindo.